espero que sim. Vamos dar início agora ao nosso encontro sobre generosidade. Então, à medida que está todo mundo chegando, eu vou agradecendo antecipadamente mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, e que todos estejam muitíssimo bem. Eu fico pensando assim, nesse período que todos nós estamos atravessando, que já se vão 4 meses e alguns dias, né? O que está passando pela cabeça da maioria das pessoas que já não estão mais na tal quarentena? Vocês que vão começar a entrar daqui a pouco, espero que estejam refletindo junto comigo nesse momento, né, em que eu fiz um convite para a gente bater um papo aqui informal sobre um tema que eu tenho pensado um pouco, que faz parte das atitudes mindfulness, de ser. E generosidade é um desses temas. E quando eu comecei a pensar em conversar a respeito, eu comecei a observar quanto de generosos ou quanto de solidários nós, ao longo desses 4 meses, conseguimos ser, né? E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: será que solidariedade e generosidade é a mesma coisa? E eu não sei se isso é uma dúvida pertinente a cada um de vocês, mas eu fico me questionando se fora da pandemia nós já estivéssemos sendo generosos e solidários, independente de pararmos ou não, do jeito que nós fomos convidados a parar, se essas atitudes já faziam parte da nossa vida. Porque é uma atitude de ser, na verdade, né? E que desde cedo a gente é convidado a aprender. Lembra lá quando a gente era criança, que ensinavam pra gente que nós deveríamos de partilhar as coisas os brinquedos que a gente tinha com um coleguinha, porque muitos coleguinhas não tinham os brinquedos que a gente tinha, e de repente aprender a trocar, a dividir, a compartilhar, fazia parte dos processos de educação, se é que a gente pode dizer assim, né? Então todo mundo que está entrando aqui agora, eu comecei falando, primeiro agradecendo a presença de todo mundo. Eu tinha botado o vídeo meio de cabeça para baixo, mas eu já ajeitei. Então sejam todos bem-vindos. Obrigada, Alessandra, pela sua presença. Então eu comecei a falar sobre a diferença entre generosidade e solidariedade. Porque nesse período que nós todos estamos sendo convidados a pausar as nossas vidas, né, eu tenho certeza que muitas reflexões têm passado por todos, né? E principalmente aqueles que realmente começaram a perceber que voltar à vida que a gente tinha antes não vai rolar. Então nós não vamos retornar à vida que a gente tinha antes. A gente está escrevendo uma nova história. Cada dia a gente está escrevendo de verdade uma página do nosso livro, né? E como nada vai durar para sempre, e tudo é impermanente mesmo, né? A gente fica pensando assim, será que ali na frente, quando eu começar a sair desse processo da quarentena, que muitos já saíram, aliás, eu acho até que alguns nem entraram. Como alguns nem entraram e muitos já saíram, é sempre tempo para a gente pensar. E aí eu comecei falando quão generosos ou solidários nós somos, independente de pandemia. Porque eu li há poucos dias atrás um título chamado que a generosidade pode ser a saída do mundo para novas atitudes. E a generosidade sendo uma dessas atitudes. E dentro de mindfulness, dentro das atitudes de mindfulness de ser, generosidade é uma delas. Então, por isso que me deu vontade de vir aqui conversar com vocês sobre isso, porque em setembro, também aqueles que estão vindo pela primeira vez vão saber disso em primeira mão, né? Em setembro eu vou fazer um webinário, também para partilhar, né, as coisas que eu tenho experienciado ao longo desses últimos meses. E esse webinário vai ser exatamente sobre as atitudes mindfulness de ser. E como eu vou fazer esse webinário lá em setembro, então eu escolhi hoje uma dessas atitudes que tem tudo a ver com a pandemia.
porque nós estamos presenciando muitos atos de generosidade ao longo desse período e muitos atos de solidariedade. E isso me fez pensar se era a mesma coisa. Então eu fui ler algumas coisas e trouxe, inclusive aqui, eu vou ler um pedacinho para vocês, para a gente refletir. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, eu vou observando aqui, na medida do possível, se eu souber, eu vou responder para vocês, tá? Mas então eu trouxe algumas coisas, procurei ver se tinha alguma música, né, que nesse momento pandêmico fizesse a gente pensar não só no momento atual, nessa nossa atitude ou não generosa, no futuro, se isso de repente é um traço marcante na nossa personalidade, e atrás se isso foi um traço que nós praticamos quando a gente era criança, né, adolescente, jovem, e se não, o que fez com que ao longo da nossa vida nós focássemos e jogássemos esse olhar mais generoso para o nosso dia a dia, né? Então, eu vou ler para vocês aqui alguma coisa que eu separei sobre generosidade que eu achei legal partilhar com vocês, aí a partir daí então a gente vai refletir, né, sobre tal assunto. Então olha só, generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. O desenvolvimento da generosidade, ele deve ser acompanhado de outras virtudes, como por exemplo, a gratidão, cultivada desde a infância. Passa pela educação de crianças e adolescentes a não tomarem atitudes egoístas, quando, por exemplo, aprendemos a dividir as coisas com os colegas e, mais do que isso, a sermos generosos em relação aos nossos sentimentos. Dos pequenos atos de generosidade até os mais óbvios que envolvam doação de grandes quantias em dinheiro, tempo, todos eles válidos, desenvolvem as virtudes humanas. Então, só por isso daqui, dá para a gente fazer uma pequena distinção entre generosidade e solidariedade. Então, solidariedade é quando a gente faz alguma ação esperando algo em troca, nem que seja reconhecimento. Então, eu sou solidário com as causas dos outros, eu sou movido a fazer determinadas ações, mas lá no fundo, esta minha solidariedade com o próximo envolve algum tipo de recompensa, não necessariamente financeira, nem que seja de reconhecimento do outro, daquele meu ato de solidariedade. Já a generosidade é um ato que a gente dá sem esperar absolutamente nada em troca. É algo que a gente move de verdade com o coração. E isso não necessariamente está envolvido e implicado dar alguma coisa material para quem quer que seja. Isso pode ser colocado em termos dos sentimentos, em termos das ações até de tempo. Por generosidade, é quase que um altruísmo. Apesar de generosidade e altruísmo andarem de mãos dadas, mas o altruísmo também não quer dizer generosidade. Tem muitas pessoas que são altruístas, mas não são generosas, são solidários. São pequenas diferenças de semântica, né, de significado, mas que só cada um de nós, lá dentro, no fundo do nosso ser, é que pode fazer essa distinção, né? Não cabe a ninguém ficar dizendo, fulano é generoso, fulano é solidário, fulano é altruísta, fulano é empático, é compassivo, enfim. A gente vai descobrindo isso dentro de cada um de nós. Então, o que a gente tem observado durante a pandemia, independente do caos, né? Porque tem muita gente que bota o olhar só nas doenças, na morte, no desemprego, na economia que está ruim, enfim, joga a luz para esse lado. Mas tem tantas ações generosas e solidárias que a pandemia nos convidou e que tem tanta gente fazendo, que cabe a nós jogarmos luz para isso. Porque pode ser que se não houvesse a pandemia, a gente não tivesse feito tanto movimento como tem sido realizado atualmente em prol dos outros. Entretanto, sempre lembrando que
A generosidade não espera absolutamente nada em troca. E a solidariedade espera, sim, nem que seja o reconhecimento. Eu separei uma outra coisa aqui também que vale como reflexão. Olha só. Começa o artigo que eu li escrito assim: pouco se vive o hoje, o momento e o presente. E por quê? As razões são diversas, como, por exemplo, as dores do cotidiano, os conflitos com a realidade no trabalho, a necessidade da sobrevivência, de se pagar contas cada vez mais atrasadas, das obrigações de casa, dos relacionamentos. Só que essa pandemia nos trouxe para uma realidade absolutamente desconhecida, a de que temos que viver o hoje, pois a gente não sabe se existirá o amanhã. Essa é uma mudança de paradigma que a gente não sabe como será a vida daqueles que sobreviverem à pandemia. Esse isolamento forçado, ainda que parcial, e muitas vezes incompreendido, é uma pausa imposta que causa profunda comoção, trazendo ao dia a dia a ideia que não somos invencíveis, que temos limites próprios ou, quem sabe, uma realidade coletiva. Ao mesmo tempo, a pausa forçada é uma oportunidade de repensar a vida, o modo de vida, por qual razão temos pressa de fazer tudo ao mesmo tempo e que redunda num nada existencial, a típica alienação imposta pelo sistema, que fala assim: ocupe-se ao máximo, não pense em nada, apenas faça, just do it. Esse artigo foi escrito por Arnóbio Rocha e o tema é Pandemia, a generosidade como saída humana. Então, apenas refletindo sobre isso que ele escreveu, eu tenho certeza absoluta que essa pausa forçada tem nos convidado mesmo a profundas reflexões. Eu tenho participado de algumas lives, tenho feito outras lives sozinha, tenho feito muito curso durante esse período e a grande maioria das pessoas parece que só agora, 4 meses depois, parece que só agora a ficha está caindo. Que ficha é essa que está caindo? O que eu quero de verdade para a minha vida? Como eu tenho me acolhido ao longo dos anos todos e como eu quero que daqui para frente eu me acolha e acolha os meus mais próximos. Quais são as minhas verdadeiras intenções para o meu propósito de vida? Será que eu vinha feliz até agora? Será que esse momento presente despertou em mim algo que eu não tinha parado para pensar? E generosidade é um desses atos. Tem um exemplo assim, quando você vai, por exemplo, íamos, num restaurante. E aí o serviço foi maravilhoso. Você foi hiper bem atendido, quem te serviu foi muito gentil, atencioso, independente da profissão dele ou dela ou não. E aí não está incluído naquilo que você vai pagar uma gorjeta. Você dá se quiser. E o que lhe move deixar uma gorjeta? Pensa isso em relação a outros serviços também, O que você é movido? Você é movido por solidariedade ou você é movido por generosidade? Então, nas ações pequenas do dia a dia, se você percebe que você tem ações do fundo do teu coração, que você está sendo levado a fazer essas atitudes, porque além de você se colocar no lugar do outro, você valoriza aquele outro e você sente que aquele outro merece ser recompensado por alguma coisa, mesmo que você não compartilhe das ideias do outro, mesmo que você entenda que o outro talvez não compreenda o seu ato, mesmo assim, você faz o ato de generosidade, É quase que de gentileza, só que a gentileza também está relacionado com educação, com bases educacionais, Então, se você convive de repente num meio onde você não é tratado por pessoas, acaba desenvolvendo o reflexo daquele meio. E aí a gentileza não faz parte do teu dia a dia.
Mas tem pessoas que já nascem com esse potencial da generosidade. Tem crianças que já são assim desde que nascem. Dependendo da família onde essa criança é educada, né, onde ela vive, da escola que ela convive também, muitas vezes a gente inadvertidamente fala ou ouviu, quando a gente era criança, para de ficar dando tudo para todo mundo. Ninguém vai dar para você quando você precisar. Então, aprenda a dividir. Sim, mas só dá se você, de alguma forma, for recompensado. Nem que seja pelo coleguinha que você vai ter dali para frente, né? Alguém aqui, ou quem vier a entrar mais para frente, passou por isso em algum momento? Se observar lá atrás a infância? Ou não? Ou você ouviu, empresta, dá. E aí, de repente, a criança não queria, porque ela estava numa faixa etária que ela não entendia por que ela tinha que abrir mão de tudo. E aí ela era obrigada a partilhar algo que naquele momento ela não sentia vontade para fazer isso. Porque ela sentia de uma outra forma, né? Então ela não tinha esse movimento livre e espontâneo. Ela era forçada a dividir. E depois ficava mal. E aí, se a gente fizer um salto quântico para frente, são seres diferentes, educações talvez diferentes, semelhantes de alguma forma, mas diferentes por serem famílias diferentes. Às vezes, dentro da mesma família, irmãos, né, são educados e recebem o mesmo tipo de informação, e um tem uma atitude e o outro tem outra. Porque, apesar de serem educados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, pelo mesmo avô, avó, tia, enfim, escola, não importa. Somos seres individuais e cada um de nós traz uma bagagem e precisamos ser respeitados dentro dessa nossa bagagem. Mas quem sabe é aquela criança que quase que foi, vou dizer a palavra obrigada, mas talvez não seja isso, né? Ela ouviu tanto, dá, empresta, não seja pão duro, não seja egoísta. E aquela criança aprendeu a abrir mão de, mas não era bem aquilo que ela sentia vontade de fazer. Aí lá na frente, aquela criança que passou, principalmente os primeiros 7 anos da vida dela, abrindo mão de tudo, ela passou a não valorizar as coisas que ela de verdade gostaria de ter e de ser, né? Ser livre para sentir o que queria sentir. E de repente ela passa a ser a imagem e semelhança daquilo que os outros esperam que ela seja. E aí ela não está sendo autêntica. É muito importante que a gente possa começar a pensar nisso, sabe? Tá tudo tão rápido, né? Eu não sei se vocês estão com essa percepção. Eu tenho a sensação de que está passando tudo muito rápido. Se eu olhar para trás, 4 meses para mim voaram. Para muitas pessoas não aconteceu isso. Para muitas pessoas, esses 4 meses têm sido um verdadeiro martírio. Eu tenho atendido alguns pacientes que têm falado isso para mim nas nossas consultas online. Alguns pacientes, inclusive, dizendo que não vem a hora de ter sua vida de volta. E eu também fico me perguntando, será que a vida que essas pessoas tinham antes era realmente melhor do que a vida que pode ser ali na frente, ou que a gente está semeando agora? Porque é tudo uma questão de plantio mesmo, né? O nosso presente hoje já é resultado de tudo aquilo que a gente vem semeando nesses últimos 4 meses. E o nosso futuro vai ser reflexo exatamente do que a gente está semeando. E a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Pelas nossas atitudes, sejam elas positivas, proativas e necessárias para o momento atual, e que essas atitudes sejam coerentes com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente fala. Porque se essas atitudes não forem alinhadas com esse pensar, sentir e pensar, sentir e falar, porque o agir precisa estar coerente com isso, porque senão a gente vai voltar à vida, né? E tem muita gente que não vai para o novo normal não, tá? Vai continuar o velho normal. E só lamento, porque essas pessoas perderam uma grande oportunidade, né, de poderem até se conhecer melhor, dar um outro salto, né, mediante a sua nova face.
e que essa face seja uma face muito melhor do que antes. Santo Agostinho falava isso. Todo dia antes de dormir, ele fazia assim uma recapitulação da vida daquele dia dele e sempre falava que no dia seguinte que ele pudesse ser melhor do que ele tinha sido no dia anterior. E se essa nossa atitude, nesse caso aqui o tema generosidade, se a gente de repente se pegou não sendo uma pessoa generosa ou solidária ou grata, quem sabe daqui para frente a gente possa começar a cultivar esse terreno. Porque tem muitas pessoas, muitas pessoas que nesse período estão nas ruas. Se vocês forem observar nos noticiários, o número de pessoas que estão dormindo na rua, ele quase que triplicou, se não mais do que isso. Muitas pessoas, ou por livre e espontânea vontade, foram para a rua, mas eu fico imaginando quem é que tem vontade de ir para a rua para se tornar um pedinte, né? Eu acredito que foi por livre e espontânea pressão, porque não deve de ser nada confortável para você ficar esperando que o outro faça para você alguma coisa, quando de repente você tinha uma condição e você perdeu. Então, muitas pessoas estão na rua. E se de repente a gente não tem condições de ajudar o outro, beneficiar o outro com bens materiais, quer seja ele em dinheiro, em comida, em alimento, em cobertor, o que quer que seja com palavras, que podem ser ao vivo. Tem tantas pessoas solidárias e generosas se unindo, indo para as ruas para poder fazer essa doação, né? E tantas outras estão indo apenas para ficar ao lado, apenas para conversar, apenas para acalentar. E outros que não se sentem em condições disso, de ir para a linha de campo, se possível, que façam isso através de uma mensagem de áudio ou uma mensagem de vídeo. Tem asilos, tem hospitais, tem creches, tem orfanatos de pessoas que estão tão necessitadas, né? Tem pessoas se unindo para fazer atendimentos para as pessoas mais carentes, né? E se de repente você não precisa nada disso e tiver condições, pega o seu celular, do jeito que eu estou fazendo agora, e fala uma palavra. Deixa aí uma palavra, mas que venha do coração. Coloca na tua rede social, passa um WhatsApp, sabe? De repente você pode ter assim na tua relação de amigos, alguns amigos, alguns colegas de trabalho, alguém que você não esteja se comunicando há algum tempo e que de repente você possa lembrar dessa pessoa e passar ou ligar para ela, né? Ou mandar uma mensagem de carinho, talvez até de conforto. Pode ser que naquele momento, tudo que aquela pessoa precisasse naquele momento era um ato de generosidade. E certamente o mundo pode se tornar um mundo melhor de se viver se nós mudarmos a cada dia um pouquinho. A gente não precisa fazer tudo uma vez só. Não precisa, não há necessidade disso. É um passo de cada vez, começando a fazer pequenas transformações individuais, pessoais e intransferíveis. Olhando para esse ser que nós somos, capacitados de atitudes do bem, atitudes de amor, atitudes de respeito. Então, se você quer ser respeitado por alguém, o primeiro passo que você tem que fazer é olhar para dentro de você e ver como você está movendo atitudes respeitosas para com você mesmo. A generosidade é a mesma coisa. Você tem sido generoso com você? Você tem prestado atenção naquela vozinha interior, sabe aquela vozinha íntima, que às vezes está te falando, está te soprando nos seus ouvidos internos, algumas ideias, alguns insights, né? Algumas inspirações, e você, por não ter tempo, ou não... Tempo a gente tem um monte agora, né? Mas por não permitir-se, dar-se um tempo para poder ouvir e de verdade acolher essa intuição e essa inspiração, você não tem sido generoso com você. Como seria um ato de generoso com você, por exemplo? Aquela coisa que vem de coração. Quem sabe, de repente, antes de dormir, você se dá um abraço,
Você olhar para você e falar, poxa, você hoje foi muito legal com você. Você se deu o carinho, a atenção, o respeito que você merece ter. Você não ficou esperando de ninguém um ato. Você se acolheu, você se olhou, você se aceitou de repente, como você é agora. E você está se comprometendo com você mesmo de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. De ter a oportunidade, de repente, por exemplo, hoje é dia dos avós, né? Eu estou fazendo essa live nesse dia. E eu já me dei os parabéns hoje, porque eu estou tão feliz da vida ter me dado a oportunidade de ser avó, né? E eu penso assim, mesmo aqueles que não são avós biológicos, mas são avós de coração, ou aquelas pessoas que, apesar de não serem nem avós de coração, nem avós biológicos, lembram, se tiveram a oportunidade, porque eu não tive, de ter tido avós, quer seja por parte de mãe, por parte de pai, mas quem sabe de repente fazer uma oração hoje, né? Pelos nossos ancestrais, avós, bisavós, tataravós, toda essa linhagem que veio antes da gente, né? Até o final do dia, façamos isso. Se você conhece alguém que tem um familiar numa casa de repouso, quem sabe de repente ligar para essa pessoa, fazer uma chamada de vídeo, né? E falar para essa pessoa, ou se você não tem alguém na casa de repouso e conhece alguma casa de repouso, fazer uma chamada de vídeo para aqueles senhores e senhoras que estão lá dentro, muitas vezes esquecidos pela família, né? Que infelizmente a gente também passa por essas situações. Mas sempre lembrar que pitada de generosidade, ou seja, aquilo que você faz sem esperar absolutamente nada em troca, você faz movido pelo coração, quem sabe você possa fazer um ato de generosidade hoje antes de acabar o dia. Não sei, é uma ideia. E eu vou ler mais um pedacinho aqui desse artigo que eu comecei a ler. Aqueles que têm uma consciência social e humana, um apelo. Temos que nos amar e nos perdoar, sermos generosos uns com os outros, acolher, dar colo, dar carinho. Somos poucos e não nos é permitido perder mais ninguém. Então, o Arnóbio Rocha, quando escreveu isso, deve de ter sido movido, nesse momento que a gente está atravessando, de algo muito interno, né? Muito íntimo. Cada um de nós, se não viveu na sua família ou com amigos próximos, pode vir a experimentar algum tipo de perda. Mas eu acho que as perdas reais, né? Perdas por óbito, né? Enfim, que a gente não vai ver mais a pessoa, muitas das vezes são aquelas perdas que estão ainda aqui e que a gente se distanciou, que a gente se afastou, às vezes por besteira, às vezes por situações, né, por circunstâncias que não precisava tanto. E a gente tomou uma atitude equivocada, insistimos em continuar com essa atitude, mas quem sabe a gente possa fazer uma reflexão mais profunda e generosamente lembrar desta pessoa, mesmo que a gente não entre mais em contato com ela, né? Isso, claro, evidente, se você for movido pelo coração, não pelo intelecto, não pela cognição. Não porque você vai ser reconhecido por A, B ou C se tiver um ato X. De verdade não é isso. Mas de repente, quem sabe, hoje também ainda você possa escolher um tempinho para você poder, numa reflexão profunda, você dar uma parada e lembrar de alguém que durante algum tempo você possa ter convivido e que você não tenha tido oportunidade de fazer algum ato generoso. Então faça mentalmente e no coração um ato que talvez hoje, se não tivesse acontecido o que aconteceu lá atrás, hoje você pudesse ressignificar isso. E antes de eu acabar o nosso bate-papo aqui, eu vou fazer um pequeno momento de interiorização para essa reflexão e fica assim, o convite, né? Tudo é um convite, tudo na vida tem sido um grande convite. E que bom que a gente tem a oportunidade, né, de ao recebermos alguns convites, a gente também vê, puxa, será que esse convite nesse momento não seria legal para mim?
Será que eu não deixei passar batido, né? Tantos convites, tantas ideias, tantos chamados, né? E que eu não, por não estar atento ao meu coração, eu não ouvi, eu deixei ir. Pode acontecer isso também, né? Então, lembre de alguma música, lembre de algum poema, alguma frase que você em algum momento leu e que possa te remeter a uma atitude generosa. Você, se não lembrar agora, também não tem problema. Você, ao longo do resto da tua tarde, da tua noite, se você quiser parar para pensar um pouquinho, observa se de repente não tem algo que possa te mover daqui para frente a fazer algum ato generoso, pelo menos uma vez por dia. Pode ser até um sorriso, sabe? Pode ser um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aquela pessoa que você nunca cumprimentou. Pode ser ajudar alguém a atravessar uma rua, se você está indo para a rua. Carregar uma bolsa mais pesada, se você também está indo para a rua. Então, pequenos atos generosos, eles acabam atraindo outras atitudes generosas. Então, Mindfulness fala de 9 atitudes generosas. E nesse webinário que eu vou fazer lá em setembro, no comecinho de setembro, eu vou falar pelo menos de umas 4 atitudes. Mindfulness de ser, né? E a generosidade eu não vou falar porque eu estou falando aqui, assim, rapidamente. Então lá certamente eu falarei de outras. Mas você imagina que as atitudes positivas, as atitudes do bem, todas elas fazem parte de atitudes que todo ser humano tem dentro de si. E se não age, né, se não coloca para fora, basta cultivar, basta fazer a semeadura. E aí, quando eu estava lendo essa postagem aqui do Arnóbio Rocha, ele começa a postagem lembrando da música do Legião Urbana, um pedacinho da música Pais e Filhos. Lembra? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Lembra dessa música? Ele foi muito estrofe aqui, porque quando a gente passa batido, né, a gente muitas vezes passa o dia e não fala para a pessoa que está mais próxima de você como eu te amo, como eu te respeito, como você é importante para mim. E esse ato de generosidade passa também pelo tempo que você possa dispensar para aquela pessoa querida. Então eu falei agora de pessoas que você nem sabe quem são, pessoas que você encontra todos os dias, mas nem sabe o nome da pessoa, né? Pessoas que te servem, pessoas que fazem alguma coisa para você e você não elogia, você não reconhece, sabe? Esse é um ato generoso, você reconhecer o outro, reconhecer quando o outro está, de alguma forma, contribuindo com você. E esse outro, muitas vezes, não é o dinheiro que ele está recebendo que faz com que ele tenha atitudes carinhosas, respeitosas e generosas com você. Muitas vezes, primeiro, essas atitudes devem partir de você. E aí não há hierarquia entre patrão e empregado ou auxiliar. Não, a generosidade não implica em hierarquia. Você pode ser o empregado, você pode ser o patrão, você pode ser trabalhador junto um com o outro, você pode ser o pai, você pode ser o filho, qualquer pessoa. Esses atos de generosidade são fundamentais para que a gente possa desenvolver em nós atitudes mais positivas, né? E quando chegar de noite, nós temos aquela pessoa que vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir, eu digo assim, em paz, sabe? Você dorme com a certeza absoluta que você fez o seu melhor, que você deu o melhor de você, que você utilizou palavras construtivas, palavras para elevar, palavras para acolher. Isso tudo são atos generosos. Então, nesse momento agora, eu vou convidar vocês
claro, evidente, aqueles que se sentirem à vontade. Vou convidar vocês a tomar uma atitude de presença aí onde você está. Aqui eu estou num local que me acolhe todas as vezes que eu preciso ficar comigo. E as lives eu passei a fazer aqui, os atendimentos também online eu passei a fazer aqui, porque aqui é um espaço que me faz sentir muito acolhimento, sabe? Muita paz. Então o convite é que nesse momento você se coloque numa postura bastante confortável, aí onde você está. Vou te convidar a fechar os olhos, se você se sentir à vontade. Então, fechando os olhos, você tome uma atitude que você se sinta confortável aí onde você está. Perceba essa sua postura, essa sua presença. Observe a sua coluna na medida do possível ereta, com os ombros relaxados. Coloque seus braços e mãos em cima do seu colo. Observe o lugar onde você está, o ambiente, os sons, a temperatura. Foque a sua atenção na sua respiração, esse ar que entra e sai. Não precisa deter a respiração, apenas observe o fluxo. Se você perceber algum pensamento, algum sentimento, também acolha-os. Mas não se prenda a nenhum deles. Só observa e deixe-os ir. Meu convite agora é que você, por alguns segundos, olhe para dentro de você, naquele espaço em que existem algumas caixinhas guardadas, daquelas memórias, né, aquelas lembranças, que podem estar lá na infância, na adolescência, quando você era um adulto jovem, ou talvez mais próximo agora desse teu momento presente, ou até mesmo durante esses 4 meses da pandemia. Veja se você consegue se recordar de alguma atitude generosa que você fez com alguém, até mesmo com um animal. Com uma planta, com alguém que você nem conhecia. Traga para as suas lembranças, para as suas memórias e para o seu coração um ato generoso apenas que você gostaria de fazer nesta pandemia, e pode ser algo semelhante ao que você já fez lá atrás. Então traga algum ato de generosidade, aquele do fundo do teu coração, e que você gostaria de partilhar com alguém, com alguma causa. Imagine-se agora fazendo este ato. Se vier alguém à sua mente, acolha essa pessoa, faça esse ato generoso. Se não vier nenhuma imagem à sua frente de ninguém, coloque-se você com você. Que atos ou que ato de generosidade você gostaria de fazer agora? Pode ser, como eu falei, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um cumprimento. Inspire profundamente essa amorosidade, essa gentileza. Ser generoso pode ser cultivado, pode ser treinado, porque todos nós já trazemos a generosidade dentro de nós. E assim, aos poucos, vá tomando conta mais uma vez da sua respiração, desse ar que entra e sai, do seu corpo, dos sentimentos, emoções ou pensamentos que neste momento possam ter algum registro corporal. Volte
ambiente que te acolhe. E quando você se sentir pleno e à vontade, você então pode abrir seus olhos e, se possível, com um leve sorriso nos olhos. Leve sorriso no rosto. Então, pessoas queridas, esse é o nosso encontro de hoje. Tem a ver com Mindfulness no Bosque, que eu faço sempre no terceiro domingo de cada mês e que agora, com a pandemia, tem sido online. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, lembrando que nós estamos com alguns projetos, um deles é da Quarentena ao Novo Normal, que são encontros que eu e a minha amiga neuropsicóloga, doutora Ana Cláudia, fazemos aos sábados, às 5 horas da tarde, às 17 horas, sobre assuntos muito interessantes. E no próximo sábado nós nos encontraremos. Para aqueles que tiverem curiosidade ou quiserem se inscrever, é só passar uma mensagem inbox para mim que eu entro em contato com vocês. E no próximo dia 12 de agosto eu começo a primeira turma online das 8 semanas do treinamento em Mindfulness. Será toda quarta-feira à noite, de 19h30 às 21h30. Muitos outros projetos estão vindo por aí, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser tudo postado, tanto no Instagram como aqui. E, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Que todos vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz e que sejam muito felizes. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.